Bem-vindo ao Notícias do Momento. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vai ficando com a gente. Aqui estamos aqui com o nosso vídeo de hoje maravilhoso. Aqui que tem o resumão. Você não precisa mais procurar por aí. Vamos lá, sem delongas, diretamente às notícias do dia 26 de dezembro. No nosso dia de hoje, você está aqui diretamente no nosso canal Notícias do Momento. Aqui você aprende tudo que precisa saber. Também o Nacional sai daqui a pouco. Essa é a edição internacional. Também os nossos vídeos diários, música e oração. Comece bem seu dia. Transição planetária que sai amanhã. Também nossos canais, siga os nossos canais, Telegram, as redes sociais e o Despertos da Era de Aquário, nosso canal por assinatura, que tá sempre aí. Uma beleza, uma beleza. Vamos lá direto então. Feliz 2026, povo, né? Que possamos juntos superar os desafios. Desejo que todos tenham um excelente feriado, né? Que passou e a gente tá junto de novo aí. Vamos lá, notícias internacional. Produção largando a vinheta aí, chegando internacional. Casa Branca ordena que militares se concentrem em pressionar a economia da AVZ, diz a agência. A medida dos Estados Unidos valeria ao menos pelos próximos 2 meses, disse um funcionário americano à agência Reuters. Segundo ele, militares devem forçar e focar a quarentena do petróleo proveniente do país comandado pelo ditador Nicolás Maduro. Pelo que dá para entender, diz Folha de São Paulo, né? Pelo que nós podemos concluir com essa situação é que eles estão tentando desidratar o inimigo, né? O inimigo está ali, ele recebe dinheiro do petróleo e tal, e eles estão tentando tirar ele através, né, dessas vendas ilegais de petróleo que estão já sancionados, e eles estão perdendo o navio, aí perde dinheiro, perde a força, e o Nicolás Maduro acaba sendo também enfraquecendo, né? É uma estratégia muito boa, porque eles conseguem, daí no caso, tirar o inimigo do momento, tirar o inimigo da força, né, todo o dinheiro que ele tem, não recebe mais, e ele acaba ficando, né, aí desidratado, sem dinheiro para continuar. Então, eu acho que é uma estratégia inteligente, né, do MAD. Pode ser que seja, só que demora, já deu prazo de 2 meses, então a gente vai ter que talvez aguardar um tempinho um pouco maior para isso também. Casa Branca ordena que militares se concentram na quarentena, ou seja, né, quarentena, ou seja, não vamos atacar logo, vamos atacar só as suas bases, né, os seus focos, e trazer a parte econômica para ser derrubada, tá? Aqui também é urgente. A Casa Branca está agora considerando o envio de fuzileiros navais para Chicago, tem uma cidade que está sendo limpada aí, né? Muito bom a cidade, Washington DC já foi limpa, agora Chicago e outras mais serão. Petróleo sobe com tensão entre Estados Unidos e EVZ. A tensão entre os dois países foi escalando, né? Devido a essa confisco dos petroleiros. E Guarda Costeira dos Estados Unidos aguarda reforços para tentar apreender o petroleiro. Nesse petroleiro iraniano que ali está, esse serviço que perseguiu a embarcação alega há tempos que não possui recursos suficientes para executar com eficácia uma lista de missões, incluindo operações de busca e salvamento e apreensões de pó. Então a Guarda Costeira aguarda reforços para tentar apreender esse petroleiro aí, tá? Muito bom. Mas também VZ, 40% dos navios que chegam ao país são irregulares. A entidade revela ainda que apenas 1/3 dos petroleiros observados apresentam manifestos de destino, ou seja, eles não são leais, eles estão clandestinos, né? E esse conflito entre o Loirão e o MAD está se escalando cada vez mais, os preços dos petróleos tendem a aumentar, diz a revista Oeste, né, também a JP News, que as tensões estão aumentando dia a dia. A ação militar dos Estados Unidos na AVZ viola a Carta da ONU e deve acabar, diz Brasil, diz o jornal G1. Aqui também, embaixador brasileiro criticou a investida americana. E AVZ liberta 60 opositores do MAD detido após as escolhas de 24, né? Eles estão fazendo denúncias de maus tratos e tal, e após o pleito, ele botou em cana cerca de 2.400 pessoas. Veja só, essa história, se eu não me engano, ela pareceu muito parecido com a brasileira aqui também, né? Faz a escolha, depois bota todo mundo em cana, é a cartilha do pessoal. Lá foram 2.400, aqui no Brasil foi 800 por aí, né? E Loirão diz que seria inteligente demais de deixar o poder na AVZ e eleva o tom sobre o ditado da AVZ. Também Estados Unidos anunciam preparativos para a desativação e desabastecimento nuclear do porta-aviões Nimitz, que vai ser também levado, vai ser
parece que vai ser colocado em outro local, né? Eles vão desativar, porque ele é um porta-aviões já bastante antigo, eles estão com porta-aviões muito mais modernos e eficientes, que talvez esses aí deverão ser vendidos ou alguma coisa parecida aí. Loirão também anuncia ataques contra membros do Estado Islâmico na Nigéria por eliminarem cristãos. Também ele está atuando dentro da frente ali na África. E Estados Unidos autorizam pacote de 200 milhões de dólares para manter os caças EF-18 da Espanha em operação. Planeje sua saída do país, diz a Embaixada dos Estados Unidos em post de Natal. Publicação nas redes sociais, eles oferecem $1.000 para que qualquer imigrante ilegal deixe o território voluntariamente. Muito bom isso. Agora eles ofereceram, triplicaram essa aposta para mais de $3.000 agora que eles estão mandando. $3.000, né? Então, para o imigrante sair ilegal, por conta própria. México transportou secretamente 55 chefões de cartel para os Estados Unidos em Operação Verde Oliva, ali México em cooperação, parte do México em cooperação com os Estados Unidos. O exército mexicano e o exército americano estão fazendo o transporte dos chefões do cartel para os Estados Unidos em uma operação muito secreta e muito abrangente ali. Estados Unidos passam a exigir caução de visto para cidadãos de 13 países a partir de 2026. A medida integra o programa de Departamento de Estado e visa reduzir permanência ilegal no país. Ou seja, tem que ter uma caução, tem que depositar tantos $1.000 aí para eles para ficarem, enfim, isentos, né? Isentos e conseguirem entrar no país. Também Loirão assinou mais decretos em 25 do que em seu primeiro mandato inteiro. O americano tenta expandir a autoridade presidencial com medidas que testam os limites da Constituição. Aqui uma notícia, né, que também Merry Christmas, o Feliz Natal para ele se vestiu aí de Papai Noel da Coca-Cola, né? Tomando aquela Coca-Cola aí, um desenho vintage aí. Então tem um Natal feliz, lembre-se do verdadeiro significado desta época. Deus abençoe, diz Loirão. Então ele aparece tomando uma Coca-Cola. O que quer dizer essa Coca-Cola? Quer dizer que, de fato, o verdadeiro símbolo do Natal não é isso, mas é algo que vai ser revelado em breve. E assim, sabe que quem criou esse Papai Noel vermelho assim foi a própria fábrica de refrigerantes. Antes o Papai Noel era um duende verde, né, tempos atrás. E aí a Coca-Cola conseguiu, no grande lance de publicidade, transformar em vermelho, e até hoje a gente acaba associando Papai Noel à Coca-Cola. Merry Christmas, Merry Christmas. Aqui também. Loirão disse que os democratas ligados a Epstein estão prestes a ser nomeados, envergonhados e possivelmente processados. Também aqui a última namorada do Epstein. Ela foi a última namorada do Epps, esta é supostamente a última namorada conhecida, e o que ela testemunhou, o que ela sabe, não se sabe. Então ela vai ser também inquirida ali para revelar algumas coisas. Está aí a foto dela também, a última namorada do Epps, né? Bastante... bom, ela está solta, ela vai abrir a boca, ela vai saber bastante coisa também, vai contar muitas coisas de segredo aí que não poderiam ser contadas. Aqui também vemos a lista no mundo todo, né, desse clube dos pads. A gente vê o clube dos pads, aí aqui no Brasil tem ali o João de Deus, tem alguns artistas aqui até também brasileiros que a gente não estão aqui, o pessoal do EPS, olha o Papa Francisco ali, aqui também esse aqui também esses outros aqui, a tia Hillary, a Oprah Winfrey, nossa, quanta gente aí, o clube, né, o clube do SAT Pad, Você sabe que é isso, né? O Departamento de Justiça de Pam Bondi está para esforçar para recrutar voluntários de férias para acelerar as relações dos ficheiros de apps, uma tentativa desesperada de última hora. E aqui, se o Papai Noel, a lista dele fosse igual à lista de apps, não poderia falar nada, tudo proibido, né? Isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode falar o nome, porque isso aqui é conhecido e vai dar um pane no mercado, não pode, né? Aqui também, mais essa também, aqui fizeram também uma venda, né? Eles estão anunciando que eles são... É uma história comprida aí que eu nem posso falar muito aqui. É uma história comprida, vocês entendem o que é, né? Eles estão anunciando vendas de pessoas aí, ou se oferecendo para alguma coisa, é oferecimento deles aí. Então, arquivos de apps, alguém reconstruiu seu histórico de compras na Amazon. É exatamente tão estranho quanto você imaginava, né?
binóculos de uso militar, câmera digital, tapete de pele de carneiro, porque o Departamento de Justiça falha em dar o nome dos executivos. Eles não querem dar o nome do executivo, mas eles vão ter que revelar um dia. E um grande grupo brasileiro, né, que também tem o elo do caso Epstein, está revelando novos documentos. E então ele queria, né, pessoas... Ele queria, assim, né, o Epps, né, queria pessoas que eram do gosto dele, né, branquinhas e tal, né. Então os registros fazem parte de um conjunto de milhares de arquivos que inclui fotos, vídeos e documentos reunidos por americanos ao longo de anos. Mas aqui diz, just came from Brazil, apenas chegou do Brasil. É uma modelo, né, que tem a idade maior que tanto, que foi apagado, né, tudo está apagado aqui, né. Então aqui é girlfriends, friends do Brasil, né? Então essas pessoas eram recrutadas no Brasil e levavam lá para a tal da ilha para fazer aquilo que você mesmo imagina, né? E etc e tal, no fim acabavam da maneira que também você está imaginando que é, né? Então tudo isso está sendo, né, mostrado pelos americanos, tá? E a Pam Bondi está atrás disso aí, tá? E ela diz que tem o caso incontestável contra um monte de autoridades que são de grandes nomes americanos, grandes nomes, tá? Uma conspiração incontestável contra também o Obama e contra muita gente. Então muita gente vai dançar quando essa lista for divulgada. Nós já mostramos a lista aqui várias vezes, né? Mas agora já está caindo no domínio público aí, tá? E o tio Barack também ligado diretamente às tentativas de tirar o loirão do caminho, né? Então aparentemente um ex-agente da CIA testemunhou que o tio Obama estava por trás das tentativas de ASS de loirão antes das escolhas de 24, né? Então, veja só que um ex-presidente não poderia jamais fazer isso e ele vai ser punido certamente por isso aí, tá? Então, muitas coisas acontecendo aí. Essa noite, postou no seu X, essa noite sobre minhas ordens, como comandante-chefe dos Estados Unidos, lançaram um grande ataque poderoso, mortal contra o grupo chamado de ISIS da Nigéria, tá? Que tem atacado brutalmente os cristãos inocentes em níveis nunca vistos há muitos anos e mesmo há séculos. Eu já havia avisado esse pessoal que se não parassem com os cristãos haveria consequências terríveis. E esta noite, então, houve esse ataque poderoso contra essa gente do ISS aí, tá? Então ele disse assim, aqui nós, o departamento de GORRA, já eliminamos vários, né, fizemos inúmeros ataques e eliminamos vários líderes desses grupos islâmicos aí, tá? Então desejam um Feliz Natal a todos, inclusive, né, então, porque isso não pode continuar. Então, sobre ordens do loirão, as Forças Armadas acabam de realizar um grande ataque contra os islamitas radicais da Nigéria, tá? Que Deus abençoe nossos militares, diz ele. Então, muito bom, essa ação continue assim, tá? Aqui também, sobre o loirão, ele dá o perdão para o Edward Snowden, que era também um grande informante, né? Um depoente, que ele dá o perdão para ele poder retornar aos Estados Unidos, diz o loirão. Então, também Coreia do Norte eleva tom contra os Estados Unidos e anuncia novo submarino nuclear, diz a revista UOL. Aqui está um desenho do novo submarino que eles terão. Também diz assim, tá, que descobre-se que a Agência de Receita Interna, né, que é o IRS, o Imposto de Renda, utilizou inteligência artificial para rastrear as contas bancárias de todos os norte-americanos. E isso não pode, isso aí é contra a lei, né? Então eles dizem assim que o IRS, ou seja, o Departamento de Imposto de Renda, vai ser e tem que ser abolido nos Estados Unidos, né? Então, sem qualquer tipo de mandato, e isso foi descoberto e agora nós queremos abolir o imposto de renda americano. Isso virá para o Brasil também no devido momento posterior. Continuando, loirão, seu broadcast de emergência, o colapso do dólar está iminente e o sistema QFS está entrando cada vez mais forte aí, tá? Então ele fala que cada vez mais nós teremos o QFS baseado no sistema quântico limpo e transparente para não só os americanos, mas para todo o mundo. E as leis de prosperidade, como essas que estão na tela aí, virão também com o cartão, né? Então ele
Assim, eu posso dizer para você, quando você tem um novo ano, as pessoas irão desejar que isso teria acontecido mais cedo. A barra de ouro do QFS é limitada e toda a barra é autenticada com seu número de série. Os patriotas que se estão aguardando por isso, né? Fiquem atentos aí que ela vai aparecer, a chamada barra de ouro do sistema quântico que virá. Isso é declaração do próprio Loirão. Aí tá. Aqui também Loirão anuncia sanções contra grupos europeus que combatem discurso de ódio nas redes. Ele não quer mais censura nenhum, então esses grupos que combatem o suposto discurso de ódio, que não é discurso, é apenas uma censura barrada com outro nome, né? Então ele classifica como isso como censura e ele não quer mais, afirma o jornal G1. O secretário dos Estados, Marco Rubio, felicita por ganhar as eleições na Honduras, Nashri Asfura. Então, é o próximo presidente de Honduras. Então, esse presidente eleito, Tito Asfura, aguardo com expectativa para trabalhar para promover prosperidade e segurança em Honduras também, tá? Caças poloneses, diz Gazeta do Povo. Caças poloneses interceptam e escoltam um avião russo sobre o Mar Báltico. Então, aviões de caça poloneses em exercício foram atrás dos russos aí e, né, deram um chega para lá também para eles voltarem para sua casa. Caças da OTAN foram acionados depois que o presidente Vladimir Putin ordenou que bombardeiros estratégicos Tu-95 realizassem um voo de Natal em direção ao norte da Grã-Bretanha, segundo o jornal Mirror. As aeronaves sobrevoaram o mar da Noruega, provocando uma resposta da Polícia Aérea em meio a preocupações com uma demonstração de força deliberada perto do espaço aéreo britânico. Tio Zelensky agradeceu os Estados Unidos e ressaltou a expectativa de semanas intensas pela frente. Ele diz que há documentos totalmente prontos para finalizar o plano de paz. E aqui, né, a gente vê essa notícia espetacular no mundo todo aqui, que 11 mil políticos e membros da elite mundial receberam isenção de canetinhas, né, contra o bichinho aquele, que é chocante, né? Eles não fizeram isso, mas forçaram as pessoas. Eles sabiam e tentaram, né? E como está na tela, eu não vou muito ler, porque você já sabe. Então, 11 mil políticos, 11 mil desvendando a maracutaia. Veja só as coisas aparecendo aí nos mínimos detalhes. E nós vivemos mesmo um mundo de adormecidos que se tornam ferozes se alguém tentar despertá-los. Esse que é o problema. A gente tenta despertar, a gente diz é assim, e as pessoas acabam, né, sendo ferozes. E a gente não quer mais isso, a gente quer pessoas despertas que possam trazer um monte de coisa boa, né, com despertar da consciência. Por isso a gente convida vocês a, quem puder ajudar e colaborar aqui no nosso canal, a gente agradece bastante, que estamos precisando do seu apoio. E vamos lembrar que esse ano agora está tudo um pouquinho parado, porque final do ano, todo mundo de férias, nós também estamos, de certa maneira, aí, de maneira precária ainda, não tem muitas notícias novas, essa que a gente vem trazendo para vocês, mas a gente vai continuar com notícias do momento aí, diário, né, internacional e nacional, para você ficar sabendo tudo que acontece no mundo aí, para não passar vergonha. Então vai ficando com a gente e assista a Notícia Nacional, que já vai chegando aí, porque Deus está no comando. E então, para você estar com a gente, um grande abraço, vai compartilhando o nosso vídeo.